Então tá, então a gente vai retomar essa questão da lei de colisão, né? Vamos então rever esses pontos, tá? Um pouquinho mais rapidinho, acho que a gente já viu ali, já começou a ver na última aula, mas apenas para que a gente compreenda essa parte. E daí depois eu vou pro próximo resuminho que eu passei para vocês hoje, que são mais pontos que vocês devem observar ao interpretar a lei. E daí esse resuminho esse resumo dessa aula de hoje também vai ajudar vocês para fazer o trabalho, para fazer a interpretação de casos jurídicos, tá bom? Então tá, então essa lei de colisão do Robert Alexy, ele trata, né, quando nós temos uma colisão de princípios, né, uma colisão principiológica. Então esses princípios podem ser constitucionais ou até mesmo princípios ali dentro da lei infraconstitucional, né, supondo que eu tenha dois princípios civilistas, né, que estejam em choque. Como que eu vou resolver essa situação, né? Então, é muito comum, gente, essa colisão de princípios, por mais que vocês vão analisar casos do STF, né? Ou então vocês vão ver isso frequentemente na justiça, análises, só que toda vez que a gente está fazendo uma análise de um caso, fazendo uma discussão, né, de um processo, de um caso, de um conhecido, a gente está ali fazendo a gente pode estar, né, muitas das vezes fazendo uma análise principiológica, né, de uma colisão de princípios. Então, por exemplo, quando a gente vai discutir um contrato, a gente coloca, né, a gente tem ali discussões entre a vontade das partes e a lei, né, entre o princípio da autonomia da vontade, né, privada, que dá liberdade para os particulares contratarem, e o princípio do interesse público, né? Porque mesmo nos negócios privados, o interesse público ele deve existir, ele deve ser resguardado. Então, eu não posso realizar um negócio privado que viole ali interesses públicos. Então, eu vou estar sempre assim trazendo, pelo menos numa análise jurídica, pelo menos dois mais, né, princípios constitucionais, princípios civis, princípios penais. Então, eu vou estar sempre ali trazendo essa análise. Então, é importante que é óbvio, essa questão da lei da colisão, quando a gente chega nesse momento de ponderação, são casos em que os dois princípios, em que são princípios muito importantes, que se colocam ali numa situação muito delicada de se compreender, né? Mas é frequente essa colisão de princípios e o advogado, o operador do direito, ele deve estar sempre atento, né, a essa ponderação, a esse peso desses princípios. Então tá. Então, ok. Nesse primeiro exemplo, né, eu acho que eu já havia mencionado com vocês, essa questão da aplicação do direito penal, né, que obriga a audiência oral, e essa questão da proteção da integridade do acusado, que não poderia participar da audiência oral por questões de saúde, né? Ele correria o risco ali de sofrer um ataque cardíaco, um risco de infarto ali, se ele participasse de uma situação que ele tivesse, se colocasse em uma emoção muito forte. Então, nesse caso, primeiramente, a proporcionalidade, né? A gente vai analisar o critério de adequação do meio utilizado para os fins almejados da lei. Então, a gente vai observar, nesse ponto, a gente vai trazer uma interpretação. Qual a interpretação daquelas técnicas interpretativas? Vocês lembram? Sabem me falar? Vocês lembram, pessoal? Nesse ponto, quando a gente for analisar a adequação dos meios utilizados para os fins almejados da lei, qual das duas interpretações, quais as duas interpretações, quais as duas técnicas que a gente vai estar aplicando aqui nesse momento? Vocês não lembram, pessoal? Nem se eu der meio ponto, para quem lembrar?
E pessoal, perderam meio ponto aí. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão quietos aí, nem para me responder que não lembram, nem ninguém quer chutar. Vocês lembram de quando a gente viu lá no final da matéria do primeiro bimestre as técnicas de interpretação do direito? Vocês lembram que existiam duas técnicas, uma que analisava a finalidade da norma e outra que ia buscar analisar se essa norma atendia aquela finalidade ou não, né? Por exemplo, eu quero estabelecer uma norma para diminuir o número de acidentes fatais envolvendo crianças. Então, essa é a finalidade da norma. Então, eu quero desenvolver uma norma que atinja essa finalidade. Se eu determinar que seja obrigatório o uso de cadeirinha para crianças, né? Então, eu estou atendendo essa finalidade? Sim, né? Estou colocando uma proteção a mais. Se eu determinar que essas crianças só podem viajar usando um moletom azul, eu estou atendendo? Essa norma que eu coloquei, ela atende aquela finalidade? Né? Ela tem uma relação lógica com aquela finalidade que eu estou estabelecendo? Não, né? Então existe análise teleológica e análise sociológica. Eu vou analisar o fim, qual o objetivo daquela norma e se aquela norma atinge aquele objetivo ou não, né? Por exemplo, eu quero diminuir o número de insolventes ali numa contratação bancária. Então, eu vou estabelecer ali critérios para análise de concessão de crédito, né? Visando diminuir o número de pessoas que vão se tornar insolventes. Então, eu vou analisar tanto o objetivo daquela norma, porque a norma, gente, ela não vem escrito ali na norma. O objetivo dessa norma é tal. Você tem que ler aquela norma e procurar compreender, né, qual o objetivo daquela norma. Então, nesse ponto, a proporcionalidade, ela vem justamente nessa questão. Você tem que analisar qual que é a finalidade daquela norma, né? Então, por isso que toda vez que a gente observa, quando vocês forem estudar direito civil, direito penal, vocês vão sempre buscar, o professor vai sempre explicar, os doutrinadores vão sempre trazer qual que é o bem da vida, né? Essa é uma expressão que vocês vão ouvir muito. Qual que é o bem da vida protegida por aquela norma? Então, quando a gente observa qual o bem da vida, né? Qual o bem jurídico protegido, vocês vão estar justamente observando o que aquela norma visa proteger. Por exemplo, quando vocês forem estudar direito de família, vocês vão ver que muitas normas visam proteger o quê? O patrimônio do espólio, né? O patrimônio da família, a sobrevivência, a subsistência da família. Então, quando vocês forem interpretar aquelas normas, vocês têm que observar, ok, eu preciso proteger o patrimônio da família, é isso que essa norma procura. Então, eu vou interpretá-la de uma maneira que eu, ao aplicar essa norma, consiga uma máxima proteção do patrimônio da família, o patrimônio do espólio. Então, é sempre bom que vocês observem qual é a finalidade daquela norma. E daí, vocês vão observar se o meio escolhido, ele atinge a essa finalidade de uma maneira proporcional, de uma maneira ideal, né? Então, vamos supor, quando eu tenho um processo de inventário, a lei, né, do inventário, a partilha, eles visam o quê? Proteger o patrimônio do espólio, dos herdeiros, né, fazer uma divisão justa de acordo com a lei, com a vontade do decujus, né, do falecido. Só que, então para eu proteger esse patrimônio bem, eu bloqueio todo esse patrimônio até que aquele inventário esteja terminado.
Só que é proporcional, eu vou estar, de fato, protegendo aquele patrimônio se eu congelar aqueles bens por 5 anos, né? Às vezes demora até 10 anos um inventário. Então, será que eu não posso prever ali uma administração, nomear alguém para administrar aquele patrimônio, determinar regras? Por exemplo, eu não posso vender um imóvel que esteja ali em inventário, mas eu posso pedir autorização do juiz para vender aquele imóvel, né? É burocrático? É burocrático, mas é uma solução que se encontrou para que você não tenha ali, para que o fim almejado não seja alcançado. Porque se eu falar assim, olha, para proteger esse patrimônio, eu vou congelar todos esses bens, ninguém pode mexer em nada até terminar esse inventário. Aí você imagina, um carro, ele desvaloriza com o tempo. Um imóvel, ele deteriora com o tempo. Então, se eu ficar 5 anos sem poder mexer, sem poder alugar, sem poder vender, sem poder, enfim, sem poder movimentar aquele patrimônio, cuidar daquele patrimônio, eu também não vou estar protegendo o patrimônio do espólio. Então, eu tenho que observar se os meios escolhidos, eles estão atingindo aquela finalidade. Então, nesse caso, a gente viu aqui, né? Às vezes a gente vai ter que buscar uma análise histórica daquela lei, né? Então, por que eu obrigo o réu, o acusado, a comparecer perante o juiz? Para que ele saiba do que ele está sendo acusado e para que ele tenha oportunidade, então, de apresentar as suas argumentações, né? Então, a finalidade é o quê? Aqui é o quê? É justamente garantir que esse réu, que esse acusado vai ter um direito à defesa. Ok, essa é a finalidade. Garantir a esse acusado o direito à sua defesa. Tá, mas e se eu colocar a vida dele em risco? Eu estou garantindo o direito dele, né? O que é um direito à defesa? Esse é o direito da dignidade da pessoa, né? De não ser preso injustamente. Então, se eu colocar a vida dele em risco, eu tampouco estou garantindo essa dignidade. Então, vocês estão vendo? Eu tenho um choque. Aí eu vou observar, é proporcional eu colocar a vida dessa pessoa em risco para garantir ali a defesa dela? Será que eu não estou violando essa dignidade desse acusado, dessa pessoa, ao colocar a vida dela em risco? Né? Porque eventualmente, se houver ali uma falha na sua defesa, é sanável, a liberdade se recupera. Agora, a vida não. Se ele for ali para frente do juiz e tiver um mal súbito, né, pode ser que ele não se recupere. Então, eu vou sempre observar qual a finalidade daquela norma, o que aquela norma visa proteger. Se perguntem, se questionem sempre isso, tá, gente? Quando vocês estiverem estudando direito do trabalho, direito do consumidor, direito civil, direito penal, direito constitucional, direito tributário, tudo que vocês estiverem estudando, observem para a norma e falem, norma, o que você visa proteger? Qual é a sua finalidade? É óbvio que em determinados grupos normativos é mais fácil da gente compreender, né? Quando eu olho para o direito do consumidor, ele visa ali proteger aquele consumidor e restabelecer um equilíbrio entre aquela relação desequilibrada, desigual. Então, em alguns casos é mais fácil. Mas sempre tragam esse questionamento. O que essa norma visa proteger? Qual a finalidade dessa norma? Tá, gente? Toda norma tem uma finalidade. Toda norma tem uma razão de existir, tá? Por mais que às vezes não pareça que elas atinjam essa razão, esse motivo de existir. E é aí que entra a hermenêutica. Você vai fazer uma análise de que, ora, essa norma aqui, ela visa proteger tal coisa, mas ela não está protegendo. Então, ela está violando outro princípio ali que também pode ser aplicado. Como no caso em questão, né? A norma de você trazer, a obrigatoriedade de trazer o réu perante o juiz, ele é uma questão de proteção à dignidade daquele acusado, né? Mas se eu tô colocando a vida dele em risco, eu não estou protegendo a dignidade daquele acusado. Então, nesse caso, em análise, né, como não se tem outra opção, como não aquele caso, esse
caso de saúde, ele é um caso constante, né? Esse mal súbito pode acontecer a qualquer momento. Então, pode-se, né, mitigar, né? Como que fala? Me fugiu a palavra agora. Relativizar a aplicação daquela norma. Então, aí a gente entra nessa questão da adequação do meio para a persecução, né, para o alcance do fim desejado. Então, você vai sempre procurar o meio mais adequado para atingir aquela finalidade. Então, adequado em que sentido, né? Que seria aquele meio que promova aquele fim desejado, não infringindo tanto, né? Não infringindo ou não infringindo tanto outro princípio como outros meios poderiam infringir. Então, imaginem, gente, que o seu objetivo é chegar na praia. Então, ok, qual é o fim almejado? Qual é o fim desejado? É chegar na praia. Então, para eu chegar na praia, eu tenho 5 caminhos diferentes. Eu tenho a rodovia, que eu vou ter que pagar pedágio. Eu tenho só que eu vou durar 2 horas de estrada, né? Vai ser uma viagem de 2 horas de viagem, mas eu vou ter que pagar pedágio. Tem o outro meio, que é uma estrada de terra, mas que eu vou em 2 horas também, só que ela é de terra. Tem muito buraco, então pode ser que ela danifique meu carro. Tem uma estrada que eu não preciso pagar pedágio, mas eu vou demorar 3 horas e meia para ir por ela. Mas eu não preciso pagar pedágio e é uma estrada boa que não vai danificar meu carro. Então eu tenho 3 meios, né, para atingir aquele meu fim de chegar na praia. Eu vou observar numa questão, primeiramente, financeira, de tempo. Uma questão de tempo. Qual é o melhor fim? É ir pela rodovia, né? É o mais rápido. Ok. Em questão de dinheiro, eu vou observar quanto eu gastaria indo pela rodovia, pagando pedágio, indo pela estrada de terra, considerando que eu posso estragar meu carro, indo pela outra estrada, considerando que eu vou gastar mais gasolina. Então, eu vou observar todos esses meios. Então, vamos supor que o pedágio está barato e a gasolina está cara. Então, compensa eu ir pela rodovia, né? Então, por quê? Porque eu vou pagar um pedágio barato, vou economizar na gasolina. Mas e se o pedágio for muito caro, não pague o que eu vou gastar de gasolina a mais? Então, por esse critério, compensa eu ir pela via que não tem pedágio, mas que eu vou demorar um pouquinho mais para chegar. Então, essa é a análise que vocês vão fazer. Vocês vão observar quais são as formas de aplicar aquela normativa, como você pode aplicar aquela lei de uma maneira que dane menos outros princípios, né? Que seja menos danosa. Então, por exemplo, aí eu coloquei um exemplo também dado pelo autor, né? Pelo Robert Alexy. Vamos supor que o legislador, visando o princípio do bem coletivo, né? Ele coloque uma norma para melhorar a segurança nacional. Vamos supor, por exemplo, que nesse período de pandemia, visando ali, falando, não, para garantir o bem coletivo, eu vou proibir que os jornais divulguem o número de mortes pela pandemia. Então, para quê? Porque não está gerando muito pânico. Então, eu quero apenas resguardar aí o interesse do bem coletivo. Só que eu estou resguardando o bem coletivo se eu estou infringindo a liberdade de informação, né? E também não estou dando acesso para essas pessoas à informação necessária. Então, eu vou analisar, eu vou observar. Eu estou atingindo o interesse? É do interesse do bem coletivo? Será que é mais interessante eu não causar um pânico do que eu informar aquelas pessoas para que elas tomem as atitudes corretas, né? Então, não vou fingir que está tudo bem, vou informar aqui que a realidade é dura para que as pessoas de fato respeitem o isolamento social e fiquem ali em casa. Então, eu vou fazer essa análise. Então, nesse caso,
caso essa norma ela não atinja esse bem coletivo, né, ela pode ser declarada inválida, né, por não ser adequada para otimizar aquele princípio do bem coletivo. Então, eu sempre vou observar, isso acontece muito quando a gente vê que tem a promulgação de normas que são ali declaradas inválidas ou discutidas pelo STF. Eu vou observar o que aquela norma visa proteger, se ela está, se ela realmente protege o que ela visa proteger e se aquele meio utilizado ele é necessário para que você atinja aquele bem coletivo. Então, por exemplo, se eu determinar, para que não cause pânico, se eu determinar, olha, então quando forem informar o número de mortes, é necessário que informem as regras, né, as técnicas de proteção e reiterem que os números de saúde, né, do sistema de saúde, para você ligar e consultar, né, mostrando ali que existe um sistema ali para atender essas demandas. Então, ok, eu estou dando o acesso à informação, né, sobre a questão da realidade da pandemia, mas eu também estou ali colocando outras informações para que não cause pânico e que mostre ali que há uma atuação ali de prevenção, né, para aquela pandemia. Então, eu não estou apenas não estou apenas fingindo que aquelas questões não existem. Estou trazendo outras informações para garantir o interesse coletivo de acesso à informação, né, de tranquilizar então aquela coletividade. Então, nesse caso, há sim um atingimento do princípio do bem coletivo, porque visando ali uma informação mais completa, eu posso obrigar, né, ou então estimular os meios de comunicação a trazer em conjunto outras informações que complementem aqueles dados. Então, eu tenho que sempre analisar assim, qual que é o princípio que se objetiva com aquela norma. Esse princípio está sendo atingido? Para o atingimento desse princípio, eu estou violando outros princípios? Se sim, qual é a maneira em que essa violação se dê em um grau menor, entendeu? Em que essa violação se dê ali de uma maneira bem da menor quantidade. Como eu vou determinar, como que eu vou atingir aquele bem sem causar tantos danos a outros princípios. Gente, tá acabando o nosso tempo, vou mandar outro link para vocês, tá bom? Aliás, não vou mandar não, é só vocês entrarem no mesmo link.